Boa tarde, irmãos. Hoje nos reunimos numa data que o mundo celebra o nascimento do nosso amado Mestre Jesus. E hoje, então, através do nosso humilde trabalho, em nome do nosso querido e abençoado Chico, viemos trazer uma mensagem sobre Jesus, sobre o amor, sobre a esperança. Então, neste momento, imploramos que o Pai Maior encha nossas casas de amor, de saúde, de alegria, e que os bons espíritos possam estar nos auxiliando, nos socorrendo, e que o maior presente que tenhamos em nossas vidas seja o exemplo que Jesus nos trouxe na Terra. Que assim seja. Que assim seja. Meus estimados irmãos, nós separamos um pequeno parágrafo do Evangelho que está lá no capítulo 1, Não vim destruir a lei, na parte das instruções dos Espíritos, item 9, a nova era. Quem assina essa mensagem é um espírito israelita, uma psicografia em Mulhouse, em 1861. Nós vamos ler apenas o quarto parágrafo, porque aí nós vamos trazer para complementar e para comentar uma mensagem de Chico, psicografada por Chico, pelo espírito de Humberto de Campos. Então, lá no item 9, se nós contarmos o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, vai dizer o seguinte: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Nós destacamos esse parágrafo porque ele dá um destaque para o papel do nosso Mestre, o papel de Jesus, com sua vinda há 2020 anos aqui na Terra. Foi o iniciador da mais sublime moral, que certamente renova e renovou o mundo ao pensar, ao estabelecer que todos nós somos irmãos, ao estabelecer o amor ao próximo, o amar ao próximo, o ao fazer ao próximo, tudo aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Considerando a data que o mundo para, de certa forma, ou para lembrar de Jesus, do nascimento de Jesus, ou da própria simbologia do Natal na contemporaneidade, que também é um momento para pensar na bondade, nós destacamos hoje uma mensagem que chega até nós pelas abençoadas mãos de Chico, chegou até nós, deste livro Pontos e Pontos, pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos. E essa mensagem está lá no capítulo 25. E ela fala sobre Simeão e o menino. Porque embora nós espíritas não sejamos apegados a uma data específica para comemorar, sejamos completamente desapegados de rituais nesse sentido, nós não somos alienados do mundo. E quando o mundo para pensar em Jesus, para celebrar o nascimento do nosso Salvador, por que nós também não podemos nos somarmos forças juntos, no sentido de refletir, não apenas sobre a data, porque para nós devemos lembrar do nascimento de Jesus todos os dias, nós devemos
seguir Jesus todos os dias, mas por que não também somar os nossos pensamentos, as nossas leituras, no sentido de lembrar daquele que é a luz do mundo, que trouxe a luz para o mundo. E essa mensagem, ela vai complementar o Evangelho, porque ela vai falar, ela capta de um momento Jesus bebê ainda. Ela tem uma simbologia que depois da leitura nós vamos então comentar. Então dizem que Simeão, o senhor velho, homem justo e temente a Deus, que é mencionado lá no Evangelho de Lucas, na Bíblia, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou-o nos braços, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Ele fala para o bebê ainda, Jesus ainda bebê, menino. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação? Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará embaixador do Eterno para o ministério santo? E assim, meus irmãos, Simeão continuou fazendo uma série de perguntas para esse bebê, para Jesus ainda bebê, perguntas ainda muito ligadas a uma mentalidade materialista, ainda muito ligadas a uma mentalidade de que seria através de uma instituição física, de uma instituição material, de uma instituição suntuosa, de um templo suntuoso, que Jesus então viria para salvar o mundo. Jesus então, bebê, escutou, mostrou-lhe um sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou. Esse nosso irmão, o Senhor, então, continua a fazer indagações, perguntas para Jesus menino. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Então esse irmão realmente estava tomado de dúvidas. Como que Jesus faria tudo isso, considerando que a sua chegada ao mundo já foi uma chegada cheia de humildade? Seu nascimento numa manjedoura simples, seus pais tão simples, um carpinteiro, uma mãe tão jovem ainda. Então, depois de longo intervalo, Simeão, já em lágrimas, angustiado com todos esses seus pensamentos e as dúvidas que dirigia ao menino Jesus, ainda diz: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino, meus irmãos, então, Jesus, tenro, ergueu então a pequenina destra, a pequenina mão, e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Bateu no peito de Simeão, Jesus bebê, menino. Nesse instante aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Narra a história aqui que somente após a morte do corpo, o velho Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer, através das suas mãozinhas batendo no peito do velho Simeão,
que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras, passageiras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Então, irmãos, essa mensagem, eu ainda fiz algumas pausas para que vocês pudessem acompanhar, que é sempre difícil acompanhar uma leitura, mas ela é tão singela. Esse Espírito que pelas mãos abençoadas de Chico nos traz uma passagem tão singela de Jesus menino, desse Senhor angustiado, como que Jesus faria essa renovação no mundo? E Simeão não vai acompanhar Jesus durante a vida, porque já era Senhor, e Jesus bebê, Jesus recém havia nascido. E depois, quando esse irmão volta para o plano espiritual, ele vai saber que Jesus, mesmo menino, mesmo bebê, não o deixou sem resposta. Porque para todas aquelas dúvidas que ele tinha sobre como Jesus iria, então, construir o seu reinado, como ele iria passar a sua mensagem, como ele iria salvar o mundo com a sua boa nova, aquele gesto de dar mãozinha batendo no peito era através do coração dos homens e não através de impérios suntuosos. E a reflexão que fica para nós, a nossa singela reflexão, é pensar hoje como nós compreendemos Jesus, como nós aceitamos Jesus em nossas vidas. Embora a data maravilhosa, que nós nos habituamos a trocar certos presentes, o que realmente importa? Será que o menino Jesus renasce na nossa vida, no dia de hoje, no Natal de hoje, através de quais ações? Será que através daquelas ações mais suntuosas, mais luxuosas? Ou será que Jesus renasce exatamente através das mínimas ações, das ações mais singelas, tal como foi a sua vida quando esteve aqui na Terra? Quem de nós não pode contar situações pelas quais, em detalhes, situações tão despretensiosas, não sentiu então aí a presença do Mestre, seja ao ajudar alguém desconhecido, seja ao receber a ajuda de alguém desconhecido? Então, meus irmãos, o apelo que fica para nós é pensemos em encontrar Jesus nas pequenas e singelas coisas, atividades da nossa vida. Jesus não combina, meus irmãos, com suntuosidade, com luxo. Embora sejam bens materiais da terra, nós estamos dizendo que nesses locais luxuosos não possa também estar uma devoção a Jesus. Mas Jesus, a presença de Jesus, ela se faz nas menores coisas. No amor que brota no nosso coração por um filho, por uma mãe, por um familiar, por um amigo, em palavras sinceras, ou apenas na escuta sincera, que também dirigimos a um amigo, a um necessitado. Então, que Jesus renasça hoje, estimados irmãos, no nosso coração. O Mestre, há 2020 anos, trouxe a luz para o mundo, a luz do amor, a luz do seu evangelho de luz e de amor. Que nós possamos, então, continuar nos lapidando, vencendo nossas imperfeições e sendo fiéis discípulos de Jesus. Que Jesus abençoe a cada lar, a cada um dos irmãos, e que possamos renovar o mundo com o amor daquele que deu sua existência, que sua existência foi símbolo de amor, que deu a própria vida nos amando incondicionalmente, ou seja, sem condições, sem limites. Passo a palavra para a irmã, para que encerre o nosso evangelho, então. Então, irmãos, neste momento, agradecemos as belíssimas palavras,
agradecemos ao Pai a oportunidade do novo dia. Muitas vezes, a maioria de nós vê o Natal como um renascimento. Que renasça em nossos corações a fé, a esperança, o amor, a compaixão, a tolerância. E que neste ciclo que está se fechando, que o nosso planeta passa por transformações tão importantes, que sejamos nós também seres de luz e capazes de melhorar a nossa Terra, o nosso planeta e seguir na jornada da evolução. Que Jesus, que é nosso governador espiritual, siga enchendo nossos corações de amor e nos carregando nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que o nosso querido e amado Chico esteja sempre irradiando com suas equipes muita luz para nós. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.